Pergunta B. Por que os gentios puderam ser enxertados como herdeiros do reino de Deus? Enxertado é algo que foi colocado, que não fazia parte, que não estava nos planos. Mas por que eles puderam ser enxertados? Ainda lembrando que os gentios foi os povos que foram, de certa forma, rejeitados pela nação judaica, achavam que não tinham direito, até nem falavam com eles. Mas vamos ver o que fala o apóstolo Paulo sobre esse enxerto que foi feito, né? Romanos 9, versículo 30 diz: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então eles entenderam pela fé, acreditaram, e aí seus corações foram aceitando os propósitos que Deus tinha para eles, e a partir daí então começaram a praticar aquilo que estavam aprendendo pela fé. Romanos 10, versículo 9 a 13 ainda complementa: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda Isaías, ainda gostava de fazer aqui um pequeno comentário, tem do texto Isaías 42, 6 a 7, mas antes disso, o que nós vemos aqui? A pessoa pela fé aceita, depois com a boca confessa no seu coração que ele crê em Deus, e a partir daí então ele não é mais confundido, ele estuda, ele aprende, ele é orientado, e depois ele invoca esse nome do Senhor, e a partir daí ele é salvo. É interessante notar que quando a pessoa conhece a salvação, conhece Jesus e aceita, nesse momento o nome dele é escrito no livro da vida e fica lá até o julgamento dele, até o final dos tempos. Então devemos lembrar, são um pequeno pormenor, mas o livro da vida não é um borrão que se escreve, tira. A partir do momento que a pessoa acreditou em Cristo e aceitou a Jesus como Salvador pessoal, o nome dele vai para o livro da vida. E agora ele tem plena possibilidade de alcançar a Canaã celestial e ser salvo. Agora vai depender dele, né? O profeta Isaías, capítulo 42, 6, 7, diz assim: relatando, né? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então nós vemos aqui a promessa que foi dada para todos aqueles que confessaram o nome de Jesus, aceitarem como seu Salvador pessoal. A pena inspirada, o livro Atos dos Apóstolos, agora na página 19 e 20, diz assim: o Salvador queria muito revelar aos discípulos a verdade a respeito da queda da parede de separação entre Israel e as outras nações, a verdade que os gentios são cordeiros como os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Cita aqui Efésios 2,14 e Efésios 3,16. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião em Cafarnaum e quando pregou o Evangelho aos habitantes de Sicar. Revelou-se ainda mais claramente por ocasião da visita a Fenícia, quando curou uma filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam indignos da salvação, havia pessoas famintas pela luz da verdade. Assim, Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade que no reino de Deus não há fronteira, casta ou aristocracia, que devem ir a todas as nações levando-lhes mensagem do amor de um Salvador. Mas só mais tarde eles perceberam na totalidade a ideia de que Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação
para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Cita aqui Atos 17, 26 e 27. Então vemos aqui na pena inspirada que realmente Jesus tentou mostrar aos discípulos em diversas circunstâncias que os filhos dele eram todos os que estão na terra, todos os homens, mulheres, crianças, todos que estão na terra são filhos de Deus e são merecedores do seu sacrifício. Inclusive até naquele poço, quando ele foi falar com aquela mulher, e várias outras circunstâncias que foi aqui citado e outras mais, Jesus sempre mostrou a possibilidade de salvação para todos, né? Os discípulos depois acabaram por entender. O fato é que a misericórdia de Deus, ela é constante na vida de todos nós. E nós devemos lembrar disso, assim como Deus tem misericórdia de nós, nós também temos que ser misericordiosos para com nossos semelhantes e levar a misericórdia de Deus a todos. Lembrar da necessidade que temos de não ser, em momento algum, fazer uso do racismo religioso para a mensagem. E tudo deve ser feito com a devida ordem, harmonia, com amor, não tirando a base religiosa de ninguém. Nós não temos esse direito. Se a pessoa tem a sua base no catolicismo, tem sua base no protestantismo, tem sua base onde for. Não vamos lá dizer o que é certo e o que é errado na religião da pessoa. Isso é pecado. Retirar a base da religião de uma pessoa, como diz a irmã, a nossa profeta, né, Ellen White, é pecado. Nós temos que acrescentar, e ou acrescentar a fé, acrescentar o amor de Jesus, acrescentar a justiça de Cristo, o Espírito Santo começa a fazer um trabalho no coração da pessoa e ela vai seguir e alcançar a transformação necessária para ser um verdadeiro filho de Deus. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para que possamos, primeiramente, no nosso coração, aceitar, mas aceitar na prática, né? Leitura da palavra de Deus, oração, conhecimento, buscar sempre saber mais e a partir daí levar esse evangelho a outras pessoas e ser uma luz nesse mundo a todos que nos rodeiam para que todos conheçam essa misericórdia que Deus tem para todos através do sacrifício do seu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e é meu sincero desejo de oração. Amém.